Muito obrigado, meu Deus, porque a tua presença é sobre nós. Essa pessoa está se rendendo agora, se quebrantando, dizendo: eu preciso do Senhor. Ela está se quebrantando, dizendo: eu necessito do amor de Deus, eu necessito da providência do Pai, a providência dos céus. Ou eu necessito, canta labarassurianda, rebalassurianda, labacanto, canta lirianda, rabachuri, alamassurianda. Meu Deus, aviva-nos agora, aviva-nos, Senhor. Canta labaralabachurianda, rabalabalaia, rianda labarabala, surianda, rebarabalaia, orabachurianda. Pai, que a tua graça nos envolva. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que o teu amor nos envolva. Ó Pai, nos colocamos em tuas mãos, nos apresentamos verdadeiramente ao Senhor, nos apresentamos verdadeiramente, ó Pai, diante da tua face, pedindo, clamando pela tua visitação. Meu Deus, que cada pessoa que aqui se encontra conosco seja completamente abençoada para a tua honra e para a tua glória. Eu declaro as bênçãos do Senhor em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glórias. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém, meus irmãos. Bom é cantar louvores a Deus, não é verdade? É muito bom quando nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus, quando temos a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor, como agora nós estamos fazendo. Muito bom dia para cada irmão, muito bom dia cada irmão, cada irmã. Que Deus venha abençoar a sua vida de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Eu vou dar para os irmãos aí alguns segundos para os irmãos irem compartilhando essa live. Eu tenho uma palavra muito forte, uma palavra que fala sobre a promessa, uma palavra que fala sobre a promessa. Você já se sentiu, digamos assim, com aquele sentimento de que parece que a bênção de Deus, o milagre, parece que a bênção estava nas suas mãos e você não tomou posse daquela bênção, você não tomou posse daquele milagre, você não tomou posse daquela providência de Deus? Você fala: poxa vida, eu estava tão perto, olha, eu tive tão perto, pastor, de ser feliz, eu estive tão perto, pastor, de prosperar, olha, eu estive tão perto de ter uma vida abençoada, e parece que a promessa não se cumpriu. E eu vou falar para você aqui hoje, na palavra, sobre a questão da promessa. Por que às vezes aquela promessa não acontece? Por que aquela promessa parece que não chega? Então daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa mensagem. Mas a vida do Abraão foi uma vida verdadeiramente marcante. O Abraão, ele é considerado o pai, digamos assim, ele é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo. O Abraão é considerado o pai das 3 maiores religiões do mundo. Quando nós falamos da fé cristã, quando nós falamos do cristianismo, o Abraão é um ícone. Nós reconhecemos o Abraão como pai da fé. Quando se fala do judaísmo, de igual modo, todos os judeus reconhecem Abraão como pai da fé. E quando falamos também do islamismo, todo aquele povo lá do Islã, praticante do Islã, creem em Abraão como um grande profeta, como pai da fé. Então você veja a qualidade e a grandeza desse homem. Veja a qualidade, veja, a grandeza espiritual, do Abraão. Mas você sabe como é que o Abraão se tornou esse ícone?
Como é que o Abraão se tornou esse grande pai da fé? Como é que o Abraão se tornou, meus irmãos, esse ícone espiritual? É importante a gente entender algumas coisas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que alguma pessoa ela é abençoada porque Deus assim decidiu abençoá-la, porque Deus olhou para ela e escolheu aquela pessoa. É por isso que a vida dela é tão boa e a sua vida é tão ruim, porque afinal de contas Deus ele não te escolheu, Deus não te abençoou como ele procurou abençoar outras pessoas. Mas isso não passa de um engano do diabo. O diabo quer que pensemos assim. Tudo que o diabo quer é que você pense que alguém caiu de paraquedas na vida, que alguém é abençoado porque Deus o escolheu e outros são desprovidos da bênção de Deus porque Deus não olhou para eles. E não há nada disso. O que acontece na vida é que as nossas atitudes, elas têm um peso muito grande. As nossas atitudes, elas têm um peso muito grande. O registro que eu quero fazer aqui agora não está registrado na Bíblia Sagrada, não está registrado na Bíblia, mas é um texto chamado apócrifo, ou seja, não é bíblico, é um relato histórico. É um relato histórico. A única regra de fé do cristão, que o cristão crê, acredita, sem pestanejar e sem duvidar, é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, qualquer outra fonte de informação, a gente ouve, avalia, mas não colocamos no coração. A única coisa que o cristão, ele põe no coração é a palavra. Mas algumas coisas são importantes para trazer uma luz para nós. Esse texto apócrifo conta um pouquinho sobre a história do Abraão e diz que a família do Abraão era uma família muito rica. A família do Abraão era uma família muito próspera. Mas sabe de onde vinha a prosperidade da família de Abraão? A prosperidade da família de Abraão vinha por intermédio do seu pai, que nós temos aqui o registro na palavra de Deus, que o seu pai chamava-se Tera. E o pai do Abraão, ele era muito próspero. Por quê? Ele era muito próspero, meus irmãos, pelo seguinte: conta a história que ele era artífice, ele era escultor de ídolos, ele fazia esculturas de deuses, porque naquele período o povo tinha muitos deuses. Naquele período o povo adorava, digamos assim, muitas divindades, embora nada daquilo fosse de fato Deus, porque diz a Bíblia Sagrada que há um só Deus. Há um só Deus. E a Bíblia Sagrada diz que só há um mediador entre Deus e os homens. E quem é o mediador? Jesus Cristo de Nazaré. O único mediador. Não tem como ninguém se achegar ao único Deus se não for por intermédio de Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Não tem divisão entre nós, não há diferença entre nós. Mas naquela época do Abraão, o povo tinha muitos deuses. O povo olhava para o sol e achava que o sol era um deus. Até hoje tem muitas religiões que creem assim. Tem muitas religiões que creem assim. Olhava para a natureza e achava ali que havia uma deusa da natureza. Olhava para a lua e cada coisa que eles olhavam era um deus. E conta-se então essa história, torna a dizer, não é registro bíblico, é registro apócrifo, é uma história à parte, mas serve para trazer uma luz. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas diz então a história que o pai do Abraão, um dia
chamou Abraão e disse: Abraão, até então era Abrão, né? Abrão, ele com 14 anos de idade: Abrão, eu vou fazer uma viagem, eu vou sair para vender os deuses por aí, eu vou sair para vender as esculturas por aí, Abrão, e você fica aqui na nossa oficina e toma conta dos deuses aqui, toma conta das imagens. Se vier alguém você vende, né? Se vier alguém aqui você negocia, mas muito cuidado. E outra coisa, Abrão, você precisa todos os dias, você precisa fazer uma oferenda para esses deuses aqui. Você precisa fazer uma oferenda para eles. E diz que o Abraão então, ele ficou com a incumbência de tomar conta daquelas imagens, daqueles deuses. E o pai então empreendeu uma viagem. Mas o Abraão, até então Abrão, num certo momento, ele acorda pela madrugada e devia estar o Abrão angustiado, talvez inquieto, revoltado por alguma coisa, talvez na sua juventude, né, na sua ira juvenil, aborrecido, chateado com alguma coisa. E pode ser que o Abrão tenha feito um pedido àqueles deuses, que não eram Deus coisa nenhuma, porque é um só Deus. Mas o Abrão então fez algum pedido àquelas imagens de escultura. Porém, obviamente o Abrão não foi atendido. Obviamente o Abrão não foi atendido. E o Abraão então, na noite seguinte ou algum tempo depois, revoltado por aquilo, ele acorda pela madrugada, ele toma na mão um pedaço de ferro, um pedaço de pau, e ele começa a quebrar todas as esculturas que o pai vendia. Ele começa a quebrar todos os deuses que o pai comercializava. Agora você imagina, o filho, né, de 14 anos de idade, começa a quebrar todas as esculturas, começa a quebrar todos os deuses ali, e aquilo ali obviamente tinha um valor financeiro muito grande, era um negócio muito lucrativo, por isso a família do Abrão era tão próspera, tão rica. Agora você imagina, ele quebra todas aquelas esculturas. Agora você imagina o Abrão se preparando psicologicamente para quando o pai voltar. Imagina o Abrão: meu Deus do céu, quebrei tudo, e agora quando o papai voltar? E agora o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E o Abrão provavelmente clamou ao único e verdadeiro Deus, dizendo: olha Deus, todos esses aqui são falsos deuses, obras das mãos dos homens. Agora, se há um único e verdadeiro Deus, o Senhor vai me responder. O Senhor vai me responder. E o meu pai, quando voltar, quando retornar, ele não vai me fazer nenhum mal. Antes ele vai entender que há um só Deus. Essa é uma história sobre o Abrão, né, que veio a se tornar Abraão. É uma história contada nos escritos apócrifos, não está na Bíblia. Na Bíblia nós temos a história do Abraão muito resumida. Nós temos, por exemplo, que vamos ler daqui a pouquinho, Gênesis capítulo 12. Nós temos Deus chamando a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te hei de mostrar. Então, quer dizer, é um resumo do resumo. A história do Abraão é muito maior do que essa registrada. Então você veja bem, o pai do Abraão, ao retornar daquela viagem, encontra os deuses todos quebrados, as imagens de esculturas quebradas, e o pai do Abraão pensa em brigar com Abraão, dizendo: Abraão, o que foi que você fez? Agora nós vamos perder dinheiro, agora nós vamos falir, e o que vai ser de nós? E o Abraão disse: pai, todos esses aí não são deuses coisa nenhuma. O único e verdadeiro Deus vai nos tirar dessa situação
e vai mudar verdadeiramente a nossa vida. Então entra a Bíblia Sagrada, Gênesis 12, aonde Deus chama a Abraão, dizendo: eu te darei terras por herança, eu te darei possessões, eu te darei filhos e filhas, eu te darei nações, um exército poderoso nascerá de ti, um exército poderoso descenderá de ti. Irmãos, o que é que a história de Abraão nos ensina? A história do Abraão nos ensina que toda pessoa que deseja viver o sobrenatural precisa reconhecer a Deus como o único Senhor da sua vida, e ela precisa quebrar os falsos deuses que há dentro do coração. Ela precisa quebrar aqueles falsos ídolos que há dentro do coração, porque muitas das vezes nós estamos com o nosso coração cheio de falsos deuses. O nosso coração está cheio de falsos ídolos, e nós não quebramos aquilo, nós não abrimos mão do orgulho, nós não abrimos mão do comportamento, nós não abrimos mão de uma forma de pensar, não deixamos Deus trabalhar. E toda pessoa que não deixa Deus trabalhar, a vida dela será limitada, a vida dela será amarrada, enrolada, porque Deus não pôde fazer a obra completa. Quais são os deuses que você tem que quebrar do teu coração? Quais são os ídolos que você tem que quebrar, como Abraão quebrou? Abraão tirou muita coisa fora. Aí sabe o que aconteceu? Deus tocou o coração do pai do Abraão. Deus tocou, aí já trazendo para a Bíblia verdadeiramente, Deus tocou o coração do pai do Abraão, e o pai do Abraão pegou a Abraão, pegou a Sarai, que vem a se tornar Sara, mulher de Abraão, e pegou também o neto, o Ló, porque o pai do Ló havia morrido, então o avô tomou conta. E o pai do Abraão, de repente, ele tem uma inspiração. Obviamente que essa inspiração, ela veio de Deus. Obviamente que essa inspiração, ela veio do Senhor. E qual foi a inspiração do pai de Abraão? A inspiração dele foi a seguinte: Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos sair dessa terra, vamos sair desse lugar. A gente mora aqui em Ur dos Caldeus, esse lugar de idolatria, esse lugar de, ao mesmo tempo que tem prosperidade, tem tanta miséria. Olha quando, irmãos, uma pessoa toma atitude com Deus, olha como que Deus começa a mudar a vida dela. Deus tocou o pai do Abraão, o maior idólatra de todos, e o pai do Abraão se sentiu incomodado e quis sair daquele lugar. É por isso que nós sempre falamos, alguém que diz: olha, mas o meu filho, pastor, ore por ele, porque ele está preso no vício das drogas, ele está preso, pastor, nesse mundo aí fora, nos bares da vida. Deus incomoda o coração e a pessoa não aguenta mais ficar naquilo. Basta você crer. Se você crê, Deus vai fazendo uma obra completa. O problema é que às vezes o próprio cristão não crê. Às vezes o próprio cristão fala: mas será que Deus vai mudar, pastor? Olha, se fulano mudar, eu fico assim de queixo caído, eu fico admirado. Isso é falta de fé. O problema está aí. O problema não está no pecado de ninguém, porque Deus toca, incomoda, e a pessoa, oh glória a Deus, abandona o pecado. Então o pai do Abraão abandonou, falou: vamos sair daqui. Ur dos Caldeus, hoje no mapa, pastor, qual país é Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus hoje é a Turquia, é lá na Turquia, e é um país que tem várias situações, mas entre as muitas situações, irmãos, uma fé cega
uma fé completamente obscurecida, e aquele povo é um povo muito fervoroso que louva, mas infelizmente não louva ao verdadeiro Deus. Professam outra fé muito confusa, muito complicada. Foi dali que o pai do Abraão saiu. Ele não quis mais ficar ali, mas porque Deus usou Abraão para quebrar aquela idolatria, para quebrar aquele espírito de engano. Deus quer te usar para começar uma renovação na sua casa, para começar uma renovação. Agora você fica com medo de abandonar os velhos costumes, você fica com medo de abandonar as práticas pecaminosas. Aí você quer continuar fazendo as mesmas coisas para agradar A, B, C ou D. Você quer ficar ali, sabe, para agradar fulano, ciclano, porque pastor, senão o marido não vai gostar, o pai não vai gostar, o filho não vai gostar. Se você, escuta o que eu vou falar, se você não tomar uma posição, Deus não vai entrar com providência na tua casa. É você que toma a posição. Não, porque domingo a gente reúne, faz um almoço, né? E aqui, pastor, faz aqui a churrascada, e tem aqui a bebedeira, mas tá tudo em família, né? A gente, né? Eles bebem, eu não bebo não, mas a gente fica aqui. Não, eu não vou ficar aqui não. Que bebedeira que é essa? Não, a nossa casa é de Deus. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um almoço, vamos fazer uma festa. Ah, não vamos convidar o diabo não. Aí aquela pessoa, ela tem que começar a se posicionar. Não, eu não quero bebida aqui em casa. Não, eu não quero esse tipo de música aqui em casa. Não, mas se eu falar isso, meu filho não vai gostar. Mas o Espírito de Deus vai começar a trabalhar em teu favor. Enquanto a pessoa, ela negocia com o mundo, com o pecado, com a carne, Deus está fora. Deus está fora. Mas quando ela faz então um ato de fé, Deus opera na vida dela. Então assim começou a história do Abraão. Então o pai do Abraão saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas tem um porém, ele não chegou em Canaã. Ele parou no meio do caminho, em um lugar chamado Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, mas não chegou lá. Infelizmente, parou no meio do caminho morreu. Isso significa que você precisa colocar toda a sua força para que a tua vida mude. Você precisa ir até o final. O pai do Abraão mudou, abandonou aqueles deuses, abandonou aquele lugar de idolatria, mas ele não foi até o final. Tem gente que começa bem, mas depois para. Começa lutando, começa buscando a Deus, mas depois para. Se não for até o final, fica muito difícil. Nós temos que ir até o final. Então esse é um pouquinho assim, um resumo da história do Abraão. Nós vamos chegar aqui agora em Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui sobre a chamada de Abraão. Diz assim, versículo 1, Gênesis 12, versículo 1, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então veja bem, o pai já havia mudado muito. O pai já havia melhorado muito. Olha, tomou uma atitude muito grande, saiu de Ur dos Caldeus e começou uma mudança, mas ainda não era suficiente. Deus está falando assim para o Abrão. Deus está falando assim para o Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. Sabe por quê? Eles mudaram muito, mas ainda não mudaram o suficiente. Eles mudaram muito, mas ainda não é o que eu quero. Eu quero algo maior para a tua vida. Eu tenho algo melhor para a tua. Então tem muita gente, irmãos,
até começou uma reação, até começou a ouvir o evangelho, a ir para a igreja, ouvir a palavra, e até começou, mas o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Se você não abrir mão de mais daquelas coisas que Deus tem falado com você, você não vai viver a plenitude de Deus, você não vai conseguir viver a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito, para ser vivido, tem que haver uma entrega completa. Se não houver uma entrega completa, não adianta. Então veja bem, para você entender, habitava o Abraão junto com o pai, e junto com os irmãos e com o sobrinho Ló, lá em Ur dos Caldeus, na Turquia, né? O pai tomou Abraão e tal, e saiu de lá, parou no meio do caminho, em Harã. O destino era Canaã, a terra da promessa, mas ele parou no meio, em Harã. Mas não já tinha mudado bastante? Ele não já tinha melhorado bastante? A família já não tinha melhorado bastante? Muita coisa ruim já não tinha sido deixado para trás? É verdade. Só que o nível da excelência de Deus é muito grande. Se você não compreender o nível da excelência de Deus, você fica no meio do caminho. Você está querendo avaliar a vida pela sua forma de pensar. Eu acho que isso não tem problema nenhum não. Mas será que a sua opinião, a minha opinião, importa para isso? Ou será que é a palavra de Deus que importa? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Pois é, mas o meu nível de exigência é pequeno. Agora, será que o nível de exigência do meu Deus também é pequeno? Sabemos que não. Então Deus fala a Abraão: sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra. Já não era mais Ur dos Caldeus, agora é em Harã. Mas mesmo assim Deus quer uma mudança. Pastor, eu estou na igreja já, glória a Deus, mas mesmo assim Deus quer uma mudança. Pastor, olha, mas agora eu já deixei muita coisa para lá. Mesmo assim Deus quer uma mudança de você e de mim. E por que, pastor, que Deus quer isso? Para nos levar aonde jamais sonhamos chegar, irmãos. Para chegarmos aonde jamais sonhamos chegar. Olha como é que a coisa vai se interligando aqui. Quem saiu para ir para Canaã não foi Abraão que projetou a viagem, foi o pai. A chegada a Canaã não foi, muita gente não sabe disso. A chegada a Canaã não foi um projeto de Abraão, não foi. Abraão não pensava em chegar em Ur dos Caldeus, mas como Deus foi pedindo de Abraão uma entrega, uma exigência, e o Abraão foi se entregando, Deus foi conduzindo Abraão para um lugar que ele jamais imaginou. Sabemos que Canaã, a Bíblia Sagrada diz que é terra que mana leite e mel. É uma terra maravilhosa, poderosa. O Abraão não sonhava com essa terra. O Abraão não imaginava, não passava pela mente de Abraão. Que eu quero chamar a sua atenção: quanto mais você atende ao chamado de Deus, mais Deus vai destravar a sua mente para coisas poderosas. A nossa mente é tão pequena, limitada. Às vezes até nós estamos ali, aquela amarração, aquele lenga-lenga, é aquela coisa, e Deus quer abrir a nossa mente, quer nos mostrar o sobrenatural. Deus quer nos mostrar o extraordinário. É mais ou menos assim. É como aquela pessoa que ela mora de aluguel e ela paga todo mês aquele aluguel suado, sofrido, é uma casinha lá apertada, aluguel caro, e não sobra dinheiro para nada, e aquela luta, e ela está ali assim: meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel mês que vem? Como é que eu vou pagar o aluguel mês que vem? Ela só fica pensando como é que ela vai pagar o aluguel mês que vem. Ela só fica pensando como é que ela vai fazer, porque não tem dinheiro. E Deus está assim, com uma planilha na mão, dizendo: meu pai,
O próprio Deus está dizendo assim: olha, eu já preparei uma mansão para ela, uma casa para ela, uma terra para ela, uma providência para ela. Só que qual é a mente dela agora? A mente dela está em imaginar uma casa própria, uma vida próspera. Não, a mente dela está tão obcecada em sobreviver das migalhas que ela não consegue imaginar as coisas gloriosas. Então isso acontece conosco. A gente não consegue imaginar as coisas gloriosas de Deus. Por isso que nós damos um passo de cada vez. Se nós formos caminhando com Deus, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai abrindo a visão, Ele vai abrindo o entendimento, e daqui a pouco você está sonhando com coisa grande. Então Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Muita coisa mudou, mas tem muita coisa mais para mudar. Versículo 2 fala assim: os filhos, fugiu aqui, perdão. Versículo 2 fala: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Segundo a gente lê na Bíblia, Abraão nunca pediu isso. Abraão nunca: Deus, eu quero ser muito grande, poderoso. Abraão nunca pediu. Mas o que é que eu estou chamando a sua atenção? Quanto mais você se entrega ao Senhor, Ele te revela coisas grandes. Se você não se entregar a Deus, e não é só de aparência, não é só, sabe, não, é de corpo e alma, e buscar quebrantamento, e buscar a direção de Deus. Quanto mais você se entrega, aí Deus vai trazendo revelações gloriosas para você. Então Deus falou: Abraão, eu vou te engrandecer, eu te farei uma grande nação, te prosperarei, e tal e tal. Mas o Abraão nunca pediu isso. Não era pedido do Abraão isso. E por que Deus está trazendo para ele? Porque agora, ouça o que eu vou dizer, Abraão está entrando no ciclo da bênção de Deus. Há um ciclo da bênção de Deus. A bênção de Deus é como se fosse uma roda gigante. Vamos dizer que a bênção de Deus está dentro daquela roda gigante. E para ser um candidato às bênçãos de Deus, tem que entrar naquele ciclo. Muitas das vezes nós estamos do lado de fora, ou querendo a bênção, e a bênção não vem. Mas eu tenho que entrar no ciclo, eu tenho que entrar naquele caminho de Deus, eu tenho que entrar naquele operar. Tem gente que está entendendo aqui. Eu tenho que entrar naquele mistério com Deus, naquele entendimento, naquela sabedoria. Entrando naquele ciclo, aí eu já estou preparado para ser um candidato às bênçãos. Qualquer hora a bênção vai chegar. Agora passa pelo tempo de Deus. Então Abraão recebeu promessas que ele nunca havia pedido a Deus. Mas diz aqui, versículo de número 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Já havia saído de Ur, agora ele tem que sair de Harã. As mudanças não param. Não é no ambiente físico. Não estou falando de rua, de bairro, ou de cidade, ou de país. Eu estou falando do espiritual. Você precisa estar em constante crescimento espiritual, em constante mudança, crescimento, avanço espiritual. Se você paralisar na vida espiritual, já era. A sua vida será reduzida a nada. O Abraão teve que mudar de lugar várias vezes. Ah, pastor, eu também sinto, eu tenho que sair desse bairro, dessa cidade. Não é nada disso. Nada disso vai adiantar. Porque o problema do ser humano é espiritual. E sendo o problema do ser humano espiritual, aonde ele for, ele vai carregar junto. O caso não é esse. O caso é a pessoa ir crescendo com Deus, crescendo na fé, na comunhão, no amor, na graça. Ela vai crescendo. Então Deus falou: Abraão, vamos embora. E o Abraão foi.
levou seu sobrinho Ló consigo, levou junto. Versículo de número 5 fala assim: e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então ouça bem, estava lá em Ur com o pai disse: vamos para Canaã. Fizeram a viagem, no meio do caminho pararam em qual terra? Pararam em Harã. O pai morreu em Harã e não chegou aonde deveria chegar. Agora Deus chama Abraão, lhe faz promessas e diz: sai daí, ô Abraão, você vai concluir o que o teu pai não concluiu, você vai chegar aonde o teu pai não chegou. É forte isso, hein? Você vai chegar aonde o teu pai não foi capaz de chegar. Você vai além, você vai romper. Por isso que todos nós que aqui estamos, nós temos a obrigação de sermos melhores do que os nossos pais foram. Se os nossos pais foram bons profissionais, devemos ser melhores. Foram bons pais, devemos ser melhores. Foram os bons educadores, devemos ser melhores. Por quê? Porque nós temos que ser uma cópia melhorada e não repetir os mesmos erros e nem ser pior do que eles foram, porque muito provavelmente eles lutaram para que a nossa vida fosse melhor. E Deus está deixando bem claro aqui que o Abraão tinha que chegar aonde o pai não chegou. Deus está ensinando a Abraão: teu pai parou no meio do caminho, mas tu não pare. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Ainda que alguém tenha parado no meio do caminho, você não pode parar. Ainda que alguém tenha desistido, você não pode desistir. Ainda que alguém tenha jogado a toalha, você não pode jogar a toalha. Vai até o final, continua, porque o teu destino é chegar em Canaã, é chegar na terra da promessa, é chegar aonde mana leite e mel. E Abraão saiu de Harã para ir a Canaã e chegou em Canaã. Ele conseguiu chegar em Canaã. Mas a Bíblia vai nos falar uma coisa aqui fantástica. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz assim: e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, Abraão, eu darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Eu já estou lendo Abraão, mas aqui ainda a Bíblia se refere a ele como Abrão, né? Fala Abraão, quem já está acostumado mais a ouvir ele ser chamado por esse nome. Agora veja que interessante, Deus chamou o Abraão, deu para ele os sonhos, deu para ele os projetos, abriu o entendimento dele. Ele não pensava naquelas coisas gloriosas, mas à medida que ele foi se entregando para Deus, Deus viu fidelidade nele e foi abrindo visão para ele, e ele foi buscando agora fazer o que Deus falava. E Deus falou: ô Abraão, você tem que sair dessa terra, você tem que ir para Canaã, eu vou lhe engrandecer, eu vou lhe abençoar e tal, que nós lemos aqui. E o Abraão se levanta, obedece e vai. E o Abraão chega em Canaã. Só que quando o Abraão chega em Canaã, o Abraão observa que a terra, ela está ocupada. E ela está ocupada por quem? Pelos cananeus.
a terra está ocupada pelos cananeus. E o Abraão então, ele decide não ficar na terra. Meu Deus, é muito forte isso daqui. Abraão chegou na terra da promessa. Ele tinha que chegar em Canaã? Tinha. Ele chegou em Canaã? Chegou, mas não ficou. Chegou em Canaã, mas não ficou. E por que ele não ficou? Ele não ficou, pastor, porque ali tinha inimigos? Não é por causa dos inimigos. Porque quando ele retorna, de fato, para entrar em Canaã, os inimigos também estão lá. E por que ele não ficou? Porque não era o tempo de Deus para aquela promessa. Abraão precisava ver a promessa. Abraão precisava pisar na terra da promessa. Abraão precisava enxergar o que Deus estava fazendo. Abraão precisava ter os sinais do que Deus estava operando, mas ainda não era o tempo da promessa. É por isso que na nossa vida, irmãos, nunca fique triste. Olha, mas a porta não abriu, a vitória não chegou. Mas por que não aconteceu comigo? Não aconteceu porque não era o tempo. Deus me permitiu até olhar, Deus me permitiu até sonhar, Deus me permitiu até ver, Deus me permitiu até tocar, mas eu não tomei posse. E não tomei posse por quê? Porque não era hora. Mas a Bíblia Sagrada diz: eis que a hora vem e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A hora vai chegar. A hora vai chegar. Quando Abraão chega em Canaã, ele observa. Ele já estava numa crescente num crescente espiritual, crescendo com Deus, já ouvia a voz de Deus, então ele já tinha discernimento para entender. E ele olhou e falou: calma aí, tem inimigo na terra, não tenho medo de inimigo, mas eu tenho que analisar. Número 2, no período que Abraão chegou na terra de Canaã, havia muita seca. Então ele falou: opa, calma aí, a terra é minha, a promessa é minha, mas tem inimigo ali, tem adversário, está no tempo de seca, está no tempo aí de dificuldade. Calma aí, eu não vou expulsar cananeu nenhum agora não. Não, deixa o cananeu pensar que a terra é dele, deixa o cananeu pensar que a vitória é dele, deixa o cananeu pensar que ele vai tomar posse disso aqui para a vida toda. Sabe por quê? Abraão está dizendo assim: olha, a promessa é minha, mas não é hora de comprar esse tipo de briga. Não é hora de comprar esse tipo de briga. Eu vou brigar para expulsar o cananeu agora? Não tem nem chuva para regar a terra, não tem nem chuva para plantar aqui a mandioquinha, plantar uma alface, não tem nem chuva. Eu vou comprar uma briga fora de hora. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, ela compra briga fora de hora. Ela entra em batalha que não era para ela entrar, peleja que não era para ela entrar, aborrecimento que não era para ela entrar. Aí ela se desgasta, se enfraquece, perde a promessa, perde a terra da herança e diz: olha, Deus não abençoou. Não é que Deus não abençoou não, é porque você não entendeu, não soube ouvir a voz de Deus. Você não soube deixar Deus trabalhar em silêncio. Abraão falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma voltinha, viu? Vou dar uma voltinha ali. Por onde? Você vai para a Babilônia? Você vai para o Egito? Você vai para onde, Abraão? Abraão, meu céu, porque tem gente, irmão, que ela está sempre indo para caminho errado. Ela está sempre indo para caminho pecaminoso. Ela está sempre indo para buraco, para brejo, para coisa que não presta. E o Abraão falou: não, Deus, pode deixar que eu não vou para Egito não, viu? Pode deixar que eu não vou para Babilônia não. Eu vou ali em Betel. Sabe aonde é Betel? Betel é aonde os anjos sobem e descem. Betel é aonde a glória se revela. Betel é aonde Deus fala. Betel é aonde Deus se manifesta. Abraão está dizendo: ó, estou deixando aqui a promessa, é só por um pouquinho, porque não é tempo de comprar briga com esse povo, mas eu vou lá aonde o Senhor se revela.
Eu vou aonde o Senhor se manifesta, eu vou aonde o Senhor fala, eu vou aonde os anjos sobem e descem, e ali o Senhor vai me dar vitória. E foi Abraão a Betel e montou ali a sua tenda. Monta a sua tenda onde Deus fala, monta a sua tenda na presença do Pai, monta a sua tenda aonde Deus opera, monta a sua tenda aonde você tem visita de anjo, você tem visita de arcanjo, você tem visita de querubim, você tem visita de serafim, você tem visita dos seres espirituais de Deus. A palavra de Deus não falta. Olha que palavra poderosa. Abraão tomou posse da herança, pisou em Canaã, chegou, viu, contemplou, mas não ficou, porque não era tempo de ficar. Você está se queixando aí: oh meu Deus, por que comigo é assim? Na minha vida parece, meu Deus, que eu não vou ser feliz nunca. Parece, meu Deus, que olha, dá certo para todo mundo e menos para mim. Ei, você está enganado. Você está enganada. As coisas acontecem quando você é sensível à voz de Deus, está na comunhão com Deus, ouvindo a Deus. Aí Deus vai te dirigindo. Você sai de Ur dos Caldeus, você sai de Harã, você sai da idolatria, você sai do pecado, você sai de tudo que não presta, você se torna completamente obediente à voz de Deus, e aí sim, você entrou no ciclo da bênção. Você entrou no ciclo da bênção. Deus vai te revelar a tua Canaã, Deus vai te revelar a tua terra de promessa. E pode ser que você veja, contemple: pastor, está pertinho aqui, mas não fica. Pastor, está pertinho aqui, mas não dá o braço a torcer. Mas vem a hora, vem o momento, é na hora certa. Ele vai dar o braço a torcer. Deus vai te dar posse dessa vitória. Eu posso ter certeza, no momento exato, Deus vai fazer a obra na tua vida. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque quando ele encontra alguém que é quebrantado e que ouve a sua voz, ele dirige a terra da promessa. Não se queixe, não se aborreça se algum milagre ainda não chegou na sua vida. O milagre vai chegar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com essa palavra.